Olá, alunos! Bem-vindos à última aula da nossa disciplina de abordagens do processo educativo na perspectiva inclusiva. Neste momento, no módulo 3, nós vamos discutir um pouco o cotidiano da escola, seus desafios e as suas possibilidades. As referências, como vocês já sabem, se encontram lá no módulo arquivo dentro do sistema. Nesse momento, eu trouxe um apanhado de muitas coisas que a gente já discutiu para que a gente reflita sobre as discussões que nós já fizemos e de uma maneira que a gente consiga fechar essa disciplina com algumas considerações. Tá? Então, o movimento inclusivo, ele implica nas transformações da sociedade e suas instituições, para que reconheçam a diferença de todos e não de alguns, e que acolha a todos nessa diferença. Então, nós vamos falar aqui de movimento inclusivo, de educação inclusiva e de inclusão num nível social, não só da escola, tá bem? E quais seriam os maiores desafios que nós encontramos nas instituições, e aqui representados a escola ou na sociedade, quando o assunto é inclusão? Então, os maiores desafios que encontramos em uma instituição como a escola ou em uma sociedade que não avançou no sentido da inclusão é o de repensar as suas próprias regras, o próprio modo de atuar, as suas práticas naturalmente excludentes, que consideram que as diferenças existem em alguns e não em todos. Aqui a gente está falando de uma cultura inclusiva, que a gente vai falar também um pouquinho sobre cultura mais para frente, mas dessa sociedade que ainda está engatinhando, a sociedade brasileira ainda está engatinhando quando o assunto é inclusão. Isso é uma perspectiva muito nova, a gente viu lá, quando a gente falou do histórico da inclusão no Brasil, que pensar que diferença faz parte do humano e não que existem humanos diferentes é uma perspectiva muito nova que a gente ainda precisa trabalhar muito para ser considerada como realmente uma sociedade inclusiva. Então, recapitulando, quais são os principais pilares quando a gente fala de educação inclusiva? O que a gente precisa ter em mente? Que toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Toda pessoa. Educação pública e de qualidade. Toda pessoa tem a capacidade de aprender. Todo mundo aprende. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular, independente se ela tem algum tipo de deficiência ou não. Ninguém aprende igual a ninguém, mas todos aprendem. O convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. Você colocar uma criança com uma necessidade especial na escola comum, ela não beneficia só a criança que seria incluída, mas sim todos aqueles que vão aprender com a inclusão, aprender com a diferença, todos os alunos e profissionais. A educação inclusiva diz respeito a todos, ela não diz respeito somente à criança com necessidade educativa especial, ela diz respeito a toda uma comunidade escolar. E além disso, a educação inclusiva ela abrange 3 grupos de estudantes. Então, além de todo mundo fazer parte, de todo mundo crescer com isso, de que todo mundo aprende, quando a gente está falando de educação inclusiva, de deficiência, a gente está falando de alunos portadores de alguma deficiência, alunos com transtornos globais de desenvolvimento ou transtorno do espectro autista e alunos com altas habilidades e superdotação. Sim, os alunos que são considerados superdotados, eles também têm uma necessidade educativa especial, então ele também tem necessidades de inclusão diferenciada, ele tem uma necessidade educativa que o faz diferente. E ele precisa de atenção, assim como todos os outros. E aí a gente chega nos desafios. Ainda que exista na nossa legislação vigente algo que garanta aos alunos especiais pleno desenvolvimento numa escola regular, o direito à matrícula e à frequência, isso nem sempre acontece, ou quando acontece, pode acontecer de maneira muito precária.
há um déficit de especialistas, e aí a gente volta a falar da formação, né, que a gente falou na aula anterior, o que compromete todo o desenvolvimento de alunos que necessitam de cuidados e atenção especial. Além disso, o que também acontece é que os profissionais especializados sentem-se sobrecarregados, já que precisam desempenhar papel de tradutores e ainda de professores regulares, quando estes não possuem capacitação para lidar com os alunos especiais. O que eu estou dizendo aqui? Que às vezes a gente tem um professor que é especialista naquele módulo de ensino colaborativo que a gente já falou, junto com o professor regular da sala. Só que o professor regular, ele não tem condições, ele não sabe como, ele não tem capacitação para desenvolver um processo de aprendizagem diferenciado para aquele aluno. E às vezes aquele que está desempenhando o papel, aqui eu dei o exemplo de tradutor, né, um tradutor de Libras ou de Braille, né, no caso de um aluno com essa especificidade, ele precisa, além de ser o tradutor, além de às vezes ser o cuidador, ter que fazer o papel do professor regular, porque o professor regular não tem condições. E também a outra realidade é possível, que às vezes você não tem esse professor colaborador especialista e o professor regular, além de dar conta de uma sala de aula com 30 alunos e todas as suas especificidades, ele tem que dar conta do acesso, da inclusão, da tradução do aluno com necessidades educativas especiais na perspectiva inclusiva. E a falta de capacitação de docentes e dos demais colaboradores é um grande desafio. E aí, quando a gente fala de desafios na escola, talvez esse ainda seja o melhor. Eu sei que parece um pouco repetitivo do que a gente falou de formação na aula anterior, mas porque é o ponto-chave. Se a gente não tem formação, se as pessoas que trabalham nas escolas, e quando eu digo pessoas, porque não só o docente, a servente, o porteiro, a cozinheira, todos eles precisam de uma formação inclusiva, eles precisam saber como adaptar as suas práticas a um aluno com necessidade educativa especial. E isso não acontece. E como que a gente vai falar de inclusão numa escola onde os trabalhadores daquele local não conseguem ver de outra perspectiva porque não foram formados para isso? Outro desafio da inclusão no cotidiano escolar, né, da escola regular, é a adaptação da infraestrutura, mas a falta de recursos governamentais para implementar os recursos de acessibilidade a esses alunos. Então, a gente tem escolas muito antigas, né, escolas públicas muito antigas, de uma época onde se existia uma classe especial ou uma escola especial, como a gente viu na primeira aula, e essas escolas elas não foram construídas arquitetonicamente para serem acessíveis a qualquer pessoa. E às vezes mexer com essas escolas é uma coisa complicada, precisa de recurso, precisa mexer na estrutura física da escola. Às vezes essa escola é patrimônio cultural, patrimônio histórico, né? Ela é tombada, ela não pode ser mexida de qualquer maneira. E aí, quando a gente fala de verba governamental, recurso governamental para acessibilidade, a gente ainda está muito no raso no nosso país. E não há como proporcionar pleno desenvolvimento aos alunos com algum tipo de deficiência sem estrutura. Como que a gente vai falar de inclusão se esse aluno não tem acesso ao refeitório, se ele não tem acesso ao banheiro, se a sala de aula não passa a cadeira de rodas, por exemplo, sabe? Se você tem obstáculos para um aluno cego. Então não dá para a gente falar de inclusão sem que esse aluno possa pelo menos circular no ambiente escolar de forma mais livre e com um desempenho significativo. E aí, como eu falei, a cultura da inclusão vem aí. Que não há no nosso país uma cultura de inclusão. O nosso país é ainda gatinhando na ideia de inclusão, ainda é muito preconceituoso e ainda é muito limitado em determinados aspectos. A gente tem essa cultura. E por isso, o comum é que apenas pessoas com algum tipo de especificidade façam alguns cursos específicos e sejam incluídos, como é o caso dos cegos ou dos surdos, que têm a sua deficiência de uma forma
bastante concreta para a sociedade e aí ele consegue alguns acessos. E isso é extremamente prejudicial para a interação entre grupos distintos. Como que vai haver uma relação se todos não falarem a mesma língua? Então, como que eu vou incluir um aluno autista se a nossa sociedade não sabe do que se trata o autismo? Como que eu vou incluir um aluno superdotado se a nossa sociedade ainda estigmatiza a superdotação como se ele tivesse que ser bom em tudo o tempo todo? E ainda, o que contribui para essa cultura, essa falta da cultura da inclusão, né, ou uma cultura de exclusão que nós temos, é a pouca visibilidade do Brasil das pessoas especiais. Infelizmente, ainda hoje é incomum você ver pessoas deficientes em altos cargos, representadas na mídia, nas propagandas de televisão, né, nas novelas, nos jornais, nos filmes, e tudo isso faz com que essas pessoas sejam invisíveis à sociedade. E a nossa discussão de escola inclusiva fique muito limitada dentro do contexto escolar. E o que não é, porque a escola nada mais é do que uma extensão dos problemas sociais de uma comunidade escolar. A única maneira, então, né, vamos tentar pensar soluções. A única maneira de vencer o preconceito é a partir do contato com o outro, que é diferente, e com o desenvolvimento do respeito, da empatia, das habilidades socioemocionais desde criança no cotidiano escolar. A gente muda a cultura na base, né? A gente muda a cultura na educação básica, a gente muda a cultura começando lá na pré-escola. E para superar esses desafios é necessário muita discussão, muito planejamento, a comunidade tem que estar envolvida, todo mundo tem que estar falando a mesma língua, não é só o professor e o aluno. As metodologias inclusivas, os projetos inclusivos, eles falam de toda uma comunidade. Então, na teoria, a educação inclusiva, como a gente viu ao longo dessas 3 aulas, funciona muito bem. Porém, para a prática, a gente tem que caminhar bastante, porque a gente ainda tem bastante desafio. E vamos pensar em duas práticas aqui que eu coloquei para vocês, para como começar a superar as nossas dificuldades quando falamos de educação inclusiva. E essas 2 práticas aqui, bem basicamente, que eu coloquei seriam que todos os colaboradores da escola devem debater sobre os desafios da educação, que é aquilo que eu falei, não é só o professor e o aluno, a escola é formada de uma comunidade escolar. A escola é formada por merendeira, por faxineira, por porteiro, por oficial administrativo, por coordenador, diretor, gestor, não só professor e aluno. Então, todos precisam ser ouvidos, todos precisam falar das práticas inclusivas. Inclusive, a deficiência pode estar representada nessas pessoas também. E a formação continuada, que é o que nós discutimos na aula anterior, que é uma tecla que a gente precisa bater muito, porque a gente precisa de profissionais especializados, a gente tem um déficit muito grande ainda de especialistas, de capacitação profissional, sabe? E é a obrigação da escola inclusiva oferecer esse tipo de serviço, esse tipo de capacitação, e também do professor de maneira autônoma, de tentar buscar esse crescimento pessoal e profissional, certo? Então é isso que eu tentei colocar muito rapidamente para vocês, para a gente poder pensar os nossos dilemas da inclusão e da exclusão por consequência. Eu espero que vocês tenham aproveitado a disciplina. Bom estudo a todos!